novamente. Assim, a exposição de hoje é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. E ele fala das nossas mazelas, daquilo que nós temos escondidos dentro de nós. Então, assim, é mais sempre para aquele que veio expor a doutrina, porque é uma maneira assim que Deus encontrou de fazer com que a gente melhorasse, né? Às vezes a gente tem várias oportunidades na vida e não aproveita. Então, quando a gente vem com um trabalho na casa espírita, é a oportunidade que Deus nos deu para a gente aprender de uma forma, colocar na nossa vida aquilo que a gente tem que estudar para vir aqui falar. Então, a Nana que escolhe as exposições e, como sempre eu digo, foi para mim. Né? Foi para mim, foi a semana atribulada, várias questões que eu pude vivenciar a importância da gente ver o que ocorre dentro da gente. Esse capítulo, ele começa com uma citação de Mateus, de Mateus, capítulo 7, itens 3, 4 e 5. Ele começa com uma fala de Jesus que chama-se hipócritas. Por que vocês enxergam o cisco no olho do outro e não enxergam a trave no vosso olho? Também porque indaga de vossos irmãos se quer que retire esse cisco do olho dele. Vós que tem essa trave, não vê. Então, ele chama para uma situação muito interessante, né? E muito assim, presente na nossa vida. Nós estamos sempre prontos a aumentar os defeitos do outro e a diminuir os nossos. Né? Nós queremos nos esconder daquilo que nos envergonha, daquilo que nós sabemos que tem dentro de nós e nós precisamos extirpar. E Jesus ainda usa palavras bem fortes, né? Chamar de hipócritas, né? Que além de ver, aumentar o defeito do outro, quer ter a pretensão de tirar. Então ele continua nesse mesmo texto. Tira a trave do teu olho e depois tu pensa de que forma vai tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, olha que responsabilidade, ele não manda a gente tirar o cisco do irmão. Tira do teu olho e pensa como tu vai tirar. Né? Então, assim, aí ele nos ensina que a gente tem que olhar para dentro de nós, ver todas as mazelas que nós temos, retirar todas, para depois retirar o cisco do olho do irmão. Isso, não retirar ainda, ele manda estudar a possibilidade de retirar. Então, o que é estudar essa possibilidade? É depois que a gente está curada, tirar de uma forma suave, né? Fazer com que o irmão enxergue que ele também tem algumas coisas para melhorar. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que estamos encarnados? Né? Por que? E os Espíritos respondem: para evoluirmos. Então a gente não está aqui para julgar ninguém, não está aqui para pagar o que fez, às vezes a gente responde de uma forma pesada, nós estamos aqui pagando o que a gente fez nessa encarnação. Não, nós estamos aqui para procurarmos evoluir. Então, daí tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que é bem conhecida, vocês devem conhecer. Ele estava com problemas, a pessoa, na crônica é assim, o empresário estava com problema para a promoção dos funcionários. Daí estavam os funcionários tudo brigando, porque todo mundo queria ser promovido, né? Daí ele pegou e colocou um cartaz na empresa: hoje morreu aquele que está te impedindo o progresso nessa empresa. Daí, todo mundo chegava e se chocava, mas quem morreu? Quem é aquele funcionário? Já pensava que era algum funcionário que estava lá impedindo. Ele colocou um caixão, colocou um espelho. Daí quando a pessoa chegava ali, se olhava, né? Então, realmente, aquele que impede todo o nosso progresso não é o outro, somos nós. Né? Nós que impedimos de progredir, porque o nosso orgulho
nosso ego, que é filho predileto do orgulho, ele não permite que a gente veja os nossos defeitos. A gente esconde da gente os nossos defeitos. A gente acha só que o outro tem defeito. Na nossa família, né, a gente, todos estão errados. Agora nós somos aqueles que nós sabemos que estamos certos. Então, quando a gente vai repreender alguém da família, falar alguma coisa, a gente tem a pretensão de ser melhor do que o outro. A gente acha que tem mais conhecimento, eu tenho mais experiência, a vida já me mostrou isso, então eu tenho que fazer mudar de opinião, né? Então, isso aí é o nosso ego falando mais alto e nós nos escondendo. Nós não queremos ver que o outro pode ter razão, nem passa pela possibilidade de que o outro tem razão, somos nós que temos razão. No trabalho também, né, que são os locais de bastante convivência, a gente sempre acha que o colega deveria trabalhar mais, ele não cumpre com seus deveres, que ele não faz como devia, o rendimento deveria ser melhor. E também tem uma historinha disso aí. O marido todos os dias chegava em casa e se queixava para a esposa: não aguento mais estar no serviço. Todos os dias que eu chego lá, eu tenho que arrumar uma cadeira. Daí ele disse assim, lá no serviço tem uma cadeira para atendimento ao público. Então a cadeira tem que ficar em determinado lugar. Daí cada funcionário que atende deixa a cadeira do lado. Depois eu tenho que ir lá e arrumar aquela cadeira todos os dias, né? Daí a mulher ouviu a história dele umas 3 vezes, depois falou de novo com a mesma história. Então vou te contar uma. Aqui em casa tem gente que toma banho todos os dias e deixa a toalha em cima da cama. Todos os dias eu tenho que ir lá e tirar aquela toalha, né? E era ele que fazia isso. Então, realmente, nas pequenas coisas da nossa vida, a gente vê que a gente comete erro, quer dizer, que uma cadeira no trabalho dele que ele tinha que colocar no lugar e a mulher todos os dias tinha que tirar a toalha molhada em cima da cama. Então, são nas coisas pequenas que a gente acaba no dia a dia errando, né? Nas casas espíritas, mas será que nas casas espíritas tem isso? Tem desavenças, tem coisas que a gente não concorda, que a gente acha que sabe mais que o outro? Tem, né? Tem, porque é tal ser humano na casa espírita. E como eu disse antes, né, se nós estamos aqui na casa espírita, é sinal que nós somos muito devedores, mais do que aquele que vem assistir o que a gente está falando aqui. Porque já foi dada todas as oportunidades para nós e nós não aproveitamos. Então nós nos dedicamos à doutrina espírita, nós temos que estudar e, acima de tudo, aplicar na nossa vida. Mas o nosso lado humano falha, às vezes a gente erra em pequenas coisas na casa espírita. Quanto à administração, uma quer que a mesa seja virada para cá, outra quer que a mesa seja virada para lá, uma quer que o passe seja feito lá dentro, outra quer que seja no auditório, e começam as desavenças na casa espírita. Quando Jesus disse que a gente tem que estudar para tirar o mal, o cisco que está no olho do outro, mas assim também tem no próprio Evangelho, na sequência, que a gente não pode deixar o mal permanecer. A gente não pode expor quem é instrumento do mal, mas não podemos deixar, principalmente assim, que uma pessoa que tem o mal da maledicência, a fofoca em si, a maldade, o ciúme, que fala às vezes por ciúme, coisas que não são verdades, né? Ela pode terminar com uma família, pode terminar com um ambiente de trabalho e pode terminar com uma casa espírita. Então, a nossa responsabilidade é detectar o mal sem salientar para a pessoa, mas a gente tem que falar, né? Agora, quem é que vai falar? Porque quem é que curou as suas mazelas para falar? Mas a gente não pode deixar que o mal termine, né? Então, é uma coisa que muitas vezes a gente passa nos ambientes que a gente trabalha, convive, mas a gente tem que enfrentar, né? Para que todos, então São Luís, nesse mesmo capítulo 10, ele fala disso, que a gente tem daí a responsabilidade, né, de falar, mas falar com amor, falar com jeito, falar, né, se colocando no lugar do outro, porque ninguém gosta de passar pelo vexame de ser humilhado, né, e a gente não vai conseguir nada, mas tem que, para que o mal desapareça, tem que haver uma conversa franca. E assim mesmo, e assim também,
é com relação aos nossos filhos, né? Às vezes, a gente recebe aquela criança frágil ali, coisa mais amada, querida, mas é um espírito velho. Muitas vezes eles têm muito mais existência do que nós. E cedo começa a aparecer, o lado mal. Às vezes é uma criança arrogante, petulante, que quer tudo nas mãos, que é horrível. E a gente diz, é tão pequenininho, quando ele ficar maiorzinho, eu vou corrigir. O tempo vai passando e se transforma num adulto que vai, usar mal a sua existência. Então, e também, para a evolução, que fala na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, aquela criança tem que eliminar. Ela veio aqui para que a gente corrija, ajude. É a responsabilidade dos pais corrigir a criança, né? A gente não pode deixar que aquilo vá entrando na criança. E às vezes a gente se omite, ou porque acha bonitinho e tudo, e às vezes a gente acaba criando uma pessoa que vai atrasar a sua evolução. Então é uma responsabilidade bastante grande do mal. E a culpa de colocar nos outros, né? A gente até brinca que nós espíritos ainda temos o agravante de colocar a culpa no nosso obsessor. Quando nós achamos que estamos fazendo alguma coisa e nós somos pegos, que não temos mais que apontar o dedo para o outro, não, a minha intenção não era essa, foi o meu obsessor que me fez agir dessa forma, né? O obsessor, claro, a gente sabe que influencia, mas sempre tem a nossa permissão, tem a portinha que a gente abriu para que ele entrasse. Eu também achei bastante interessante uma outra visão, mas dentro do mesmo assunto, que foi dado pelo Hamed no livro Renovando Atitudes, né? Então, nesse livro ele fala da importância das emoções. Então, a raiva, o medo, medo, a tristeza e a alegria são as 4 principais emoções do ser humano. E nós temos que conviver com essas emoções. Então, nós temos que fazer um autoexame, né? Sentirmos essas emoções, até ele fala integrar essas emoções, que essas emoções entrem em nós e depois de absorvermos esse sentimento que ela traz para nós, lidarmos com ela. Não que a gente tenha que sempre agir da mesma forma, né? A gente tem que pensar, usar sempre o pensamento para agir adequadamente com relação a essas emoções. E o ser humano, para chegar na plenitude que fala lá na pergunta 132, ele tem que conhecer as suas emoções, ele tem que expandir as suas emoções, ele não pode esconder, ele tem que tomar conhecimento, né? Ele tem que ser um ser total. E Hamed fala, né, da dificuldade que é isso para nós. Nós, principalmente nós mais velhos, assim, a gente foi criado muito reprimido, né? As nossas emoções foram muito reprimidas, né? A menina se ria, dava gargalhada, os pais, menina não pode fazer isso? Isso é feio? Como é que tá dando gargalhada assim? O menino não podia chorar. Homem não chora, que vergonha, isso é muito feio. Então, crescemos adultos que a mulher não pode dar vazão à sua alegria e o homem às suas tristezas, não pode chorar. Então, 2 seres humanos imperfeitos, que não podemos agir da forma que nós gostaríamos de ir. Então, esse acúmulo de emoções, as emoções são energias. Esses acúmulos de emoções se escondem no nosso organismo, ficam lá guardados, e às vezes a gente pensa que eles desapareceram. Ou nós nos transformamos em umas pessoas exageradas, exacerbadas com tudo, né, amargas, né, apontando o dedo para todos, né, não vemos nada de bom nos outros, ou nós nos transformamos numa pessoa apática, sem emoção, quietinha lá, não falamos nada, não sentimos nada, mas completamente infelizes, porque não damos vazão às nossas emoções. E tanto o medo, a tristeza e a alegria são emoções que norteiam os nossos caminhos. Então nós temos que ter isso bem, bem claro na nossa mente, né?
vezes, principalmente com relação à sexualidade, a pessoa é muito dolida, né? Vem de várias encarnações, então guarda dentro de si, né, aquela dor de não poder ser ela mesma, não poder colocar os seus sentimentos, aflorar aquilo que está dentro dela. Daí quando ela vê outra pessoa que ela acha que é feliz, com a pessoa que vive a sua vida de acordo com o que ela é, com a sua consciência, com a sua essência principalmente, ela já vê ali maldade, né? Ela vê que é uma pessoa, é a luxúria, é a perversidade naquela pessoa. E outra energia também que a gente não sabe lidar devido a funções, até o aspecto religioso, que as pessoas entendem mal, é com relação ao dinheiro. Né? As pessoas não sabem lidar, elas acham que é uma energia que é ruim o dinheiro, né? Porque elas aprenderam que para entrar no céu, para ser boa pessoa, tu tem que ser pobre, tu tem que passar trabalho, tu tem que fazer sacrifício, tu não pode gostar de dinheiro, tu não pode querer o dinheiro para ti. Na realidade, o dinheiro é uma energia como qualquer outra e depende do teu uso. Então, cada energia da gente depende do uso que a gente faz. Então, tu tem que aceitar o dinheiro, daí tu julga o outro. Daí tu vê que um comprou o carro, tu comprou uma casa, tá roubando, não é possível. Ah, mas ele é muito sovina, ele em vez de gastar dinheiro com outras coisas, ele está aumentando os seus bens, né? Então, essa crítica em relação ao dinheiro, nós estamos botando o dinheiro fora da nossa vida, está indo fora. Nós não queremos, ele está nos atingindo. Então, uma outra parte, um outro aspecto de nós, porque também a gente está aqui, não é para passar trabalho, a gente quer ter uma vida, no mínimo, estável, com segurança, né? Ter a tua casa, ter comida na tua mesa, ter coisa assim, não pegar e achar que tu tem que ser uma pobre, uma pessoa, tu não pode ter ambição nenhuma, desde que seja saudável, é bom, é sinal que tu está aproveitando aquilo que a vida está te dando, né? Então, e essa coisa de achar que o pobre é bom e o rico é mau, não, né? A bondade, a maldade não está no que a pessoa tem ou no que a pessoa não tem. Está dentro do nosso coração, está dentro de nós. Eu posso ser uma pessoa super pobre, viver na miséria, ser super egoísta e não dividir nada com ninguém. E pode ter alguém que tenha mais dinheiro e ser uma pessoa bondosa, né? Bondosa, não precisa estar distribuindo o dinheiro dele para os outros, mas ser bondosa no falar, bondosa, né? No enxergar as pessoas. Porque quando a gente vem para corrigir aqui, não são assim grandes defeitos, é o nosso dia a dia, né? Então, quando eu vou falar com uma pessoa, eu sou extremamente estúpida, eu falo gritando, eu falo xingando, eu falo com arrogância, né? Eu tenho que modificar isso. Daí eu enxergo isso no outro. Ah, não, claro, porque é rico, é petulante, é isso e aquilo, mas eu estou ali, na minha arrogância, no meu nariz em pé, criticando e falando do outro. E eu tenho que modificar isso em mim. E às vezes as pessoas... E se a gente tiver, voltando assim na parte do Evangelho ali, que São Luís também, o Espírito São Luís afirma, se a gente tiver uma amizade sincera, que puder dizer pra gente assim, fulano, eu achei que tu exagerou, né? Foi demais, não devia ter agido assim com a fulana. Eu, graças a Deus, já tive alguém que me disse isso, né? Na hora tu fica chocada, puxa vida, não sabia que fulana me via dessa forma, mas depois pensando, puxa, eu estava exatamente assim como ela disse. Ela fez um bem para mim, né? Então, se a gente tiver pessoas que nos apontem as nossas falhas, e é desde a maneira como a gente trata as pessoas, como a gente fala, como a gente olha para as pessoas, né? O julgamento não está só no falar. Muitas vezes o teu olhar diz tudo, né? Tu está julgando. E a gente sabe que o julgamento é um atraso para nós em todos os sentidos. Inclusive tem uma fala de Jesus falando que o julgamento tem a ver com a prosperidade. Então, se eu quero ter uma vida mais próspera em todos os sentidos, na saúde, no dinheiro e tudo, eu não posso julgar o outro. E eu estou sempre julgando o outro. Então, a gente julga nos ambientes familiares, né? A gente está sempre julgando, olha lá, fulano não devia agir assim, devia fazer assim. E daí aquela coisa de querer te apontar o cisco e ainda querer tirar daquele. A gente não dá a liberdade para a pessoa ser o que ela é.
Então, nos tornamos pessoas infelizes, apáticas, sem rumo, porque se nós não sentimos as emoções das energias com a gente não vai ter personalidade, não vai se conhecer, não vai se permitir viver de acordo. Então, como ali mesmo o Hamed diz, né, as emoções, não existe emoção certa nem errada, né? Não existe. Existe a maneira como a gente recebe essa emoção e o que a gente faz, né? Então, assim, não podemos julgar o outro em nenhum sentido. E esses julgamentos, infelizmente, às vezes, um dos locais que mais ocorre é nos agrupamentos religiosos. Por que as igrejas acabam ficando tão vazias, né? As pessoas acabam se afastando, porque acham que vão encontrar um ambiente acolhedor, que vão encontrar ali e acabam os dedos todos apontados. Porque às vezes a pessoa entra numa religião e acha que já sabe tudo, e se acha no direito de fazer com que os outros andem da mesma maneira como ela anda, que muitas vezes, será que é certo? Se as emoções não têm certo e errado, né? Não é. Cada um está num estágio. Então, como é que eu vou julgar a mesma situação, a mesma emoção que eu estou sentindo pelo que a Beth sente, né? A vivência da Beth é uma, a minha é outra. Então, eu não posso querer ser igual a Beth. O Beth não pode querer que eu faça que nem ela faz. E eu também não posso o mesmo. Então, essa sensação que a gente tem que ter na vida, né? E Hamed, ele termina esse texto dizendo que tudo aquilo que a gente não gosta na gente, a gente enxerga no outro. Daí não gosta no outro. Mas na realidade, a gente não é do outro que a gente não está gostando. A gente não está gostando da gente, né? A gente está vendo ali as nossas sombras, tanto nos assustam, e a gente não quer que os outros vejam. Pouco disso, né? Parte da toda a educação que a gente recebeu, uma educação cheia de repressões ao longo da nossa existência, não é só dessa, talvez nessa tenha uma educação mais aberta, mas ainda fica em nós as outras que a gente passou. A gente não sabe quantas dores a gente passou, quantos julgamentos, né? E a gente não quer decepcionar. Muitas vezes a gente age que nem uma criança. Se a criança vai ficando assim, muitas vezes travada por causa de influência dos pais, nós somos um adulto com alma de criança. Nós somos aquele adulto ainda no cantinho, né? Tímido, encolhido, porque recebeu muitas repreensões, muitos julgamentos. Os pais queriam que fosse o melhor, né? Não queriam que fosse perfeito. Imagina assim, o que tem a ver uma mulher dar uma risada alta com a postura da mulher, com quem é a mulher, né? Ela está extravasando a sua alegria. E os pais deixaram isso. O menino não pode fazer isso. O menino não pode rir desse jeito, de direita, centro-direito, caminho direito. Uma porção de coisas que tornaram a gente dura, né? Por dentro e por fora. Porque a gente recebeu toda aquela dureza e a gente não consegue ser a gente. Porque antes que os outros apontem, nós estamos contando para nós. Nós somos frutos da educação dos nossos pais. Isso é uma barreira que a gente tem que romper, né? Para se tornar uma pessoa melhor. E romper de que forma? Só se analisando, né? Analisando todos os dias. Eu até fico assim meio, quando a gente começa a se analisar, a gente vê quanta coisa ainda que a gente tem que mudar na gente e a gente não consegue. Daí a gente, mas tem sim a maneira, agora vem a Páscoa, né? A Páscoa é um período de renovação, então é um bom período para a gente repensar a nossa vida. Porque se nós melhorarmos as nossas pessoas, não vamos apontar o dedo para o outro, nós vamos chegar a nós ali. A nossa dor, a dor do outro, né? É a mesma. A gente passa pelas mesmas emoções, só que cada um enfrenta de uma maneira. Então, era tudo para hoje. Espero que eu tenha conseguido me expor. Eu estou em lutas com as minhas emoções, né? Eu fui uma criança muito reprimida, muito criada numa época bem diferente do que é hoje, e às vezes a gente se transforma num adulto que a gente não consegue lidar com as emoções da gente, né? Então, vamos pedir para os nossos protetores, pelo menos aquele espírito protetor, que eu sempre peço para ele que seja o meu guia todos os dias, o guia de cada um de nós.